voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, meio-dia e 1 minutinho, ponto final no A Voz do Povo desta terça-feira. E depois de um longo e tenebroso inverno... Férias... Depois de um longo... Férias que estão, inclusive, na depois de uma longa, consolidação das leis do trabalho. Depois de uma longa e tenebrosa corintianite, ele está de volta. Caio Bortolã... Você sarou da corintianite, Caio Bortolã? Boa tarde, Ivan. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos ouve ver. Estou de volta. Não deve ter sarado da corintianite, porque ontem seu time perdeu de novo. Você acredita que eu fiquei afastado do microfone 30 dias, pouco mais, né? Eu voltaria ontem, mas ontem você não estava aqui, então achei que não. Faria o menor sentido que eu voltasse ontem sem a sua presença aqui. Mas você sabe que eu passei 30 dias e que ontem eu peguei um resfriado. Ah, vá. Estou resfriado. Você falou de corintianite, mas acho que com essas variações... Você constipou? Né? Fica frio, fica calor. Hoje de manhã eu acordei com frio. Semana passada... Não, mas hoje estava frio. Semana Você acordou passada com frio porque hoje estava frio. Dormi sem camisa. Hoje eu acordei com frio. Viu? Você acordou com frio porque hoje estava frio. Fez uma manhã frio fresca hoje. Quem não se protegeu pela madrugada. Você quer falar sobre o Corinthians? Quer começar falando sobre o Corinthians? É bom falar do Corinthians, porque você pegou uma corintianite aguda e se ausentou aqui do microfone, né? E agora está voltando, ainda um tanto quanto abalado, porque ontem seu time perdeu, mas agora a diferença... Você sabe que eu não estou nem falando isso, não estou nem falando isso para você, por conta do meu time, porque no meu time eu não acredito mais. Eu estou falando nisso por causa do Palmeiras. Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a jogar bola e tem um confronto direto com o Corinthians, não é isso? Ivan, a vantagem de você sempre dizer a verdade é que você fica à vontade em qualquer situação, né? Diz o Walter Longo, que é um consultor, é um empresário e um consultor muito famoso e reconhecido em todo o Brasil. Ele era o conselheiro do Roberto Justus naquele programa Aprendiz da TV Record, que é melhor ficar vermelho de vez em quando do que amarelo a vida toda, né? É melhor ficar vermelho, não tenha dúvida, de vez em quando certo do que ele. amarelo a vida toda. Então, por exemplo, nós não pegamos jabá. Você pega jabá? Não. Então nós não pego jabá. Posso falar isso aqui de boca cheia. Como você costuma dizer, nós não trabalhamos a soldo. Não trabalhamos a soldo. Não somos penas a soldo. Então nós ficamos muito à vontade. Deixa eu me entender aqui com a câmera, porque faz algum tempo que eu não faço isso. Então penas nós ficamos a soldo, nem muito à microfones vontade para elogiar ou para falar mal. Não sou boneco de ventríloco para ficar sentado no colo dos poderosos. Pois é, para elogiar ou para falar mal de qualquer político. Por exemplo, nós podemos elogiar o prefeito e falar mal do prefeito, sem o menor constrangimento. Isso é garantido pelo fato de nós não nos vendermos em momento algum. Mas eu vou falar de futebol. Do Corinthians. Você é prova disso, Ivan. Aliás, você, nossos ouvintes, fãs, espectadores e seguidores. Desde o começo do ano, eu concordo com a tese de que o Corinthians é a quarta força do estado de São Paulo. Quantas vezes eu falei em contrário aqui? O Corinthians viveu uma fase esplendorosa no primeiro turno, é algo absolutamente histórico, é bem provável que nenhum outro time consiga repetir o primeiro turno do Corinthians. O Corinthians ficou 34 jogos sem perder. É a segunda maior invencibilidade do Corinthians e uma das maiores sequências invicta da história do futebol no mundo. Né? O Milan da Itália ficou 36 jogos sem perder, o Real Madrid ficou, salvo engano, 34 jogos sem perder, o Barcelona ficou 32 jogos sem perder, se não foi isso, foi um pouco mais, um pouco menos. Ficar 34 jogos sem perder é anormal. Agora, na condição do Corinthians, é ainda mais espantoso, porque quantas vezes eu disse aqui que o Corinthians era bom tecnicamente? Não, eu só sou testemunha. Nenhuma. Você sempre falou que o time do Corinthians era um time ruim. Eu cheguei a dizer que o time do Corinthians era muito ruim aqui. Você me questionou. Eu disse que o time do Corinthians era uma porcaria.
E tecnicamente, minha gente, o Corinthians é a quarta força. O Corinthians tem uma campanha no segundo turno do Brasileiro de time rebaixado. É. Chegaram a dizer que o Rodriguinho era o melhor jogador brasileiro em atividade aqui no Brasil. Eu vi o Rodriguinho jogar. Quem viu o Rodriguinho jogar no estádio várias vezes como eu vi, sabe que o Rodriguinho não joga nada. Não é Rodriguinho assim. não joga nada. Não é assim. Ángel Romero... Rodriguinho é um bom jogador. Ángel sim. Romero não joga nada. Disseram que o Jô tinha que ir para a seleção. Gente, o Jô é um jogador pesado, lento, ficou parado um tempão. Andou fazendo seus gols, não é um mau jogador. Mas o Rodriguinho é, o Ángel Romero é. O Casim é horroroso. E o Corinthians tem figuras como Camacho, Giovanni Augusto, o próprio Casim. Então, acho, primeiro de tudo, que o Fábio Carille é um técnico em começo de carreira. E tem uma expressão que é sorte de principiante, não é? Ele foi campeão com o Corinthians, campeão paulista, campeão do primeiro turno, vice-campeão daquele torneio amador. Amador não, aquele torneio amistoso, não amador. No começo do ano, a Florida Cup, que o São Paulo ganhou. São Paulo foi campeão nos pênaltis e o Corinthians foi vice-campeão invicto. O Corinthians foi campeão brasileiro, o campeão paulista, campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil, porque claramente fez a opção de permanecer no Brasileiro, porque isso acontece, não é? O Corinthians, em 2015, foi campeão brasileiro porque fez a opção de abdicar dos outros torneios. E por que abdicou dos outros torneios? Porque não tem elenco. Então, esse ano, de novo, o Corinthians fez a opção de abdicar da Sul-Americana, da Copa do Brasil, para focar no Brasileiro. Se você me perguntar se eu acho que o São Paulo vai cair, eu acho que o São Paulo não vai cair. O São Paulo está ali flertando com a zona do rebaixamento. Se você me perguntar se eu acho que o Corinthians vai perder esse título, não, eu acho que o Corinthians vai ganhar esse título. Acho que o Corinthians vai ser heptacampeão esse ano, vai ser o primeiro heptacampeão da história do futebol, primeiro e único, né? O São Paulo tem 6 títulos, o Flamengo tem 6 títulos, o Palmeiras tem 5 títulos, o Vasco tem 4 títulos e por aí vai. E o Corinthians será o primeiro heptacampeão brasileiro de futebol. Mas, em sendo campeão brasileiro, não tenho o menor constrangimento em dizer, Ivan, o Corinthians será o pior campeão brasileiro da história. Sendo campeão brasileiro. Mas esse é um dos piores campeonatos brasileiros da história, se falando de nível técnico. O nível técnico é horroroso, horrível. Veja que esses times ameaçados de rebaixamento, tipo o Vitória, tipo o Sport Recife, tipo Coritiba, quando jogam em casa, tem uma campanha pífia. E quando jogam de fora de casa, conseguem vencer os seus jogos. A maioria dos jogos desses times ameaçados de rebaixamento, a maioria dos pontos foram obtidos fora de casa. Por quê? Porque esse é o campeonato em que se joga no erro do adversário. Exatamente. Qual é a fórmula para se ganhar jogos nesse campeonato brasileiro? Jogar no erro do adversário. Porque o adversário vai errar. O adversário vai errar. Você tendo um atacante minimamente razoável, você vai fazer gol. Porque o adversário vai errar. É o campeonato de pior nível técnico dos últimos tempos. É o pior campeonato no aspecto técnico, concordo com você, apesar de não gostar de concordar com você, mas é o pior brasileiro de todos os tempos. E se o Palmeiras for campeão brasileiro? Se o Palmeiras for campeão brasileiro, igualmente, ele será o campeão brasileiro do pior campeonato brasileiro de todos os tempos. Se o Corinthians for campeão brasileiro, será o campeão brasileiro do pior campeonato brasileiro de todos os tempos. E o Santos, da mesma forma. Sim. Agora, o que fez bem feito o Corinthians? Um primeiro turno que lhe garante a condição de ser líder com 6 pontos de... Ivan, minha gente, com todo respeito à torcida do Palmeiras, à torcida do Santos, a diferença caiu, mas a diferença é enorme, Ivan. Time que tem 6 pontos, a 8 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, era mais ou menos a mesma distância que o Palmeiras tinha no passado para o Flamengo. Até que o Palmeiras teve uma arrancada final e ganhou o campeonato. E para ganhar o campeonato, o Corinthians não precisa estar 6 pontos à frente de ninguém. Só precisa estar 1 ponto à frente do segundo colocado. Ou então ter o mesmo número de pontos, se tiver mais vitórias ou mais saldo de gols. Então, minha gente, acho que o Corinthians tecnicamente é fraco, o Grêmio é melhor, acho que o Atlético Mineiro é melhor, o Flamengo é melhor, o Palmeiras indiscutivelmente é melhor, depois do doping financeiro da Crefisa, o dinheiro dos aposentados e pensionistas,
Investiu-se 500 milhões de reais no Palmeiras. A Crefisa pagou 20 milhões pelo Daverson. 20 milhões é o valor do elenco do Corinthians. Então é estranho que o Palmeiras não tenha ganhado tudo esse ano. Porque quando começou o ano, qual era a expectativa, Ivan? Que o Palmeiras varresse o ano, ganhasse tudo. Ganhasse Paulista, ganhasse Libertadores, fosse disputar o Mundial. Não ganharia o Mundial, né? Porque ganhar do Real Madrid é quase impossível. Mas a lógica era o Palmeiras campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, jogando a final do Mundial com o Real Madrid. Não era essa a lógica? Não, a lógica, Então, minha gente, lógica é essa, exatamente. Não mudou absolutamente nada. O Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou porque ninguém dá bola para o Campeonato Paulista. Você fica louco da vida porque o Santos tem ganhado o Campeonato Paulista, mas o Campeonato Paulista não vale nada, né? O Corinthians ganhou porque ninguém deu bola. Ninguém deu bola. A né? lógica era Palmeiras campeão, Flamengo vice. E a lógica era que o Palmeiras ganhasse tudo. O Flamengo vai terminar um ano, o Flamengo ganhou o Carioca, né? Mas o Flamengo perdeu todas as outras competições. Sobrou para o Flamengo uma possibilidade na Sul-Americana. Flamengo, que meteram a mão no Flamengo no último domingo, porque o seu Lucas Prato fez um gol de mão. Da mesma forma que meteram a mão no Corinthians ontem. Teve um pênalti no jogo, foi muito pênalti. Mas esse tipo de situação, Ivan, é o seguinte: se o erro foi a favor do Corinthians, aí vamos parar, o mundo vai parar de girar e nós vamos falar do Corinthians, do erro que favoreceu o Corinthians. Se o erro prejudicou o Corinthians, ninguém fala nada. Né? O São Paulo foi outro dia jogar contra o Atlético Mineiro, a bola entrou, você viu o lance? A Corinthianite continua aí. Você viu o lance? Não vi. O gol de mão do Lucas Prato, você não viu? Não vi. O gol de mão do Lucas Prato, você não viu? Não vi. Ah, tá bem. O pênalti de ontem do jogo? Também não vi. Você também não viu? Também não Pois vi. é. Corinthianite Então, continua aguda. Não, a Corinthianite não continua aguda. Eu acabei de dizer que, tecnicamente, o Corinthians é mais fraco que boa parte dos competidores do Campeonato Brasileiro. Eu, no começo do ano, achava que o Corinthians ia brigar para não cair. Eu imaginava o Corinthians na zona intermediária do Campeonato Brasileiro. O Corinthians fez um primeiro turno de campeão, um segundo turno de rebaixado. Acho que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Mas vai ser na Bacia das Almas, né? Porque agora o Corinthians pega a Ponte, deve ganhar da Ponte, depois joga contra o Palmeiras, é um clássico, né? Se o Corinthians ganha da Ponte e o Palmeiras pega o Cruzeiro, que é um time contra quem o Palmeiras normalmente tem dificuldade, digamos que o Palmeiras empate com o Cruzeiro, o Corinthians ganha da Ponte. A diferença foi para 8 pontos. Digamos que o Palmeiras ganhe e o Corinthians também ganha. A diferença ficou em 6 pontos, com uma rodada a menos. Aí o Corinthians vai jogar em casa com o Palmeiras. Digamos que dê empate. A diferença continua em 6 pontos, com 2 rodadas a menos. Não pode dar para o Palmeiras. O Palmeiras tem que ganhar. O Palmeiras, nesse confronto contra o Corinthians, tem que ganhar. Tem 2 projeções. Na verdade, tem 3 projeções. Uma, que com 70 pontos o time é campeão brasileiro. Para fazer 70 pontos, o Corinthians tem de fazer mais 11 pontos em 24 que vai disputar. Alguém fala em 72, 73 pontos. Da mesma forma, o Corinthians tem de fazer 6 pontos a menos do que qualquer outro time. Né? Qualquer outro time tem de fazer 7 pontos a mais que o Corinthians. Qualquer time. Isso é matemático, minha gente. É possível, a lógica é que o Palmeiras ganhe jogos, porque tem um elenco muito grande, né? Esse doping financeiro não foi coisa leve, não. Foi 500 milhões, R$500 bilhão no time do Palmeiras. Então o Palmeiras tem 5 jogadores para cada posição. Outro dia eu estava conversando com um amigo palmeirense, o Arouca, lembra do Arouca? Lembro. Jogou. O novo técnico do Palmeiras tirou ele do banco, botou ele para jogar um pouco. Ninguém lembrava que o Arouca fazia parte do elenco do Palmeiras. O Arouca entrou. Porque o Palmeiras tem um elenco de 60, 65 jogadores. Então são 5 para cada posição. Então a lógica é que o Palmeiras continue vencendo. Se bem que ganhou do Atlético Goianiense, que já caiu, ganhou da Ponte, que vai cair, e ganhou do reserva do Grêmio. Mas mesmo assim, tecnicamente é melhor que os outros. Só que tem de fazer 7 pontos a mais que o Corinthians para ser campeão. Como o Santos também tem de fazer.
7 pontos a mais que o Corinthians para ser campeão. O Santos pegou três Como o Grêmio times tem que ameaçados de fazer 10 pontos rebaixamento. a mais o Corinthians O para ser Santos campeão. pegou 3 times ameaçados de rebaixamento, que era a grande oportunidade do Santos, né? O Corinthians começou a dar uma capengada, o Santos pegou uma sequência de times ameaçados de rebaixamento. Se ganha 2 desses jogos, a diferença para o Corinthians hoje estava de 3 pontos. Mas o Santos tem o Lucas Lima que não quer mais jogar no Santos, que quer jogar no Palmeiras. Não quer. Né? Tem o Levir Coupe, que é um técnico sem repertório. Não, o Santos vai. Hoje está aí no Globoesporte.com aí. O Santos hoje vai jogar com o próximo jogo, que é com o São Paulo, a 19ª escalação do meio de campo. Diferente num campeonato como o Campeonato Brasileiro. O Santos não conseguiu, em 19 jogos, na metade do campeonato, não conseguiu repetir a escalação no meio de campo. Eu não sei o que acontece lá na Vila, a água de lá tem algum problema, porque o que tem de gente no departamento médico, e gente vai para o departamento médico e fica no departamento médico, é uma grandeza. É que o torcedor discute normalmente em cima de uma projeção que ele faz, né? O torcedor, de maneira geral, é um grande iludido, né? Ele já começa a fazer contas e projeções, mas a gente não sabe o que acontece dentro de um elenco. Quem é que falou do imponderável? Nelson Rodrigues, o imponderável de Almeida. Imponderável de Almeida. Que morava no Maracanã, o imponderável de Almeida. Nelson Rodrigues, brilhante Nelson Rodrigues. Né? Imponderável de Almeida. É o que a gente está falando aqui de matemática, que pelas contas. Você fez um monte de conta aí. Parecia o Oswald de Souza, tanta matemática que você fez aí. Queria ser tão bom matemático quanto ele. Mas o Oswald, o imponderável de Almeida, rapaz, se ele atacar, um abraço, passe bem, obrigado. O imponderável de Almeida é o inesperado. O futebol está cheio de inesperado. Matemático, um abraço ao secretário José Vidotti, que está nos ouvindo e vendo. Corintiano, assim como eu. Bom matemático também? Bom matemático. Tá bom. O homem da Pode fazer conta à vontade. Se o imponderável de Almeida atacar, seu Vidotti, um abraço, passe bem, obrigado. Na verdade, eu não estou nem falando do imponderável de Almeida. Eu estou falando do dia a dia dos elencos. Ninguém sabe o que acontece no Santos, que demitiu o Levir Coupe e recontratou. Aliás, por que é que vazou? O Levir Coupe... Por que vazou a informação da demissão do Levir antes do Levir ser comunicado? O Levir Coupe, no jogo agora contra o Atlético Goianiense, o repórter foi lá para o Levir e falar isso daí. O Levir falou, isso não é verdade. Isso não aconteceu. A imprensa... Você queria que ele dissesse que é verdade? Não, isso não aconteceu mesmo. Você queria que ele dissesse que é verdade? Não aconteceu. Falaram que o Ricardo Oliveira, que não deixou tirar o Zeca, né, que permitiu que o Zeca continuasse escalado no time. O Ricardo Oliveira estava em São Paulo, não estava nem em Santos. A crônica esportiva balizada não tem acesso. Você sabe disso. Hoje, o acesso aos dirigentes de futebol, o acesso aos jogadores de futebol é um negócio impensável, como o repórter não tem acesso a essas pessoas. Não é como antigamente que a gente fazia reportagem, acabava o jogo, antes de começar o jogo, a gente estava dentro do vestiário. Vou discordar de você. Fechava as portas, a gente saía. Depois do jogo, a gente estava dentro do vestiário também. Hoje isso não existe mais. O bom repórter, o jornalista não tem acesso. Ele não tem acesso a jogador, ele não tem acesso a dirigente. Tem fontes, ele vive inventando notícia. Não, mentira. Vive inventando notícia. 90% do noticiário esportivo brasileiro é mentiroso. Não é mentiroso. É mentira. Eu discordo de você. É verdade. Discordo frontalmente de você. É verdade o que eu digo. O jornalista tem fonte. Ou fontes. Um ou outro que tem fonte. Os bons têm. Esse bando de moleque que tá nas redações, ele tem fonte coisa nenhuma. Os bons têm. Os bons, é aquela meia dúzia. Você vai afirmar que inventaram a história do Levir ter sido demitido e depois recontratado. Não inventaram. O Levir falou, isso não é verdade, isso não aconteceu. Inventaram. Quem inventou a história foi o presidente do Santos quando disse que o repórter da TV Globo teria dito ao árbitro daquela partida Santos e Flamengo... O presidente do Santos nem aqui estava. O presidente do Santos, quando isso aconteceu, estava nos Estados Unidos. Ele foi na conversa de algum babaca lá dentro que falou bobagem. Pois é, mas disse. Ele nem estava aqui, ele estava nos Estados Unidos. Mas disse. O que eu quero dizer não é isso, Ivan. O que eu quero dizer, independente da fonte ser confiável ou não, é o que acontece dentro dos elencos. Nós não sabemos o que acontece dentro dos elencos. Aí você pega um elenco de R$500 bilhão, quer dizer... considerando os reforços, não só os jogadores que estão lá, do Palmeiras, é um time que troca de técnico 3 vezes no ano. É um time que tinha que ter ganhado tudo e pode terminar o ano sem ganhar nada. O que aconteceu dentro do elenco do Palmeiras? Ninguém me convence que está tudo bem. Agora, talvez. Mas até o jogo contra o Bahia, que resultou na saída do Cuca.
O Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Palmeiras, deu uma declaração emblemática no final do Brasileiro do ano passado, que foi: o Palmeiras foi campeão brasileiro apesar do Cuca. O que ele quis dizer, o Alexandre Matos? O Palmeiras foi campeão brasileiro apesar do Cuca. Então tem coisas que o time do São Paulo... Quis dizer que o Cuca pisou na bola. O time do São Paulo não é nenhuma maravilha, mas você acha que o São Paulo... E o São Paulo pode cair, Iva. Efetivamente pode cair. Se o Santos ganhar do São Paulo volta ali, não vai voltar imediatamente à zona do rebaixamento, mas vai ficar muito perto rondando ali. da zona do rebaixamento. O São Paulo pode cair. É fato que o São Paulo pode cair. Da mesma forma que o Corinthians pode perder o título. O São Paulo pode cair. Eu acho que não cai. Mas o time do São Paulo, o elenco do São Paulo, não é elenco para ficar flertando com zona do rebaixamento. Não é. Então tem alguma Concordo com você. Tem alguma coisa lá dentro. Sim. Colocaram o maior ídolo da história do time para treinar o time e esse cara não durou 4, 5 meses. Tem alguma coisa errada. O Rogério Ceni não sabe nada de futebol. O Rogério Ceni não sabe nada de São Paulo. Tem alguma coisa errada lá dentro. Tem, Né? com certeza tem. Como tem alguma coisa errada no Santos, como tem alguma coisa errada no Flamengo. Como tem alguma coisa errada nesse momento no Corinthians. O que é? O Corinthians ainda tem o aspecto técnico, né? O time que depende da inspiração do Rodriguinho, da inspiração do Ángel Romero, me perdoem. Você analisa o aspecto técnico, né? O Fagner caiu muito, o Arana caiu muito, o Maicon caiu muito. Né? Eu acho que o Jadson tem que jogar e não o Rodriguinho tem que ir para o banco. Eu acho que o Corinthians tem que jogar com o Marquinhos Gabriel, que também joga quando quer, e com o Cleison, e deixa o Jô lá na frente. Acho que é a melhor escalação do Corinthians, considerando-se o fato, né, do Corinthians ter esses jogadores. Né? O Corinthians não tem o Dudu, o Corinthians não tem o Guerra, não tem o Borja, não tem o Keno, não tem esse elenco milionário do Palmeiras. Né? O Palmeiras gastou com a Crefisa, vamos colocar direito, a Crefisa gastou com um jogador o que o Corinthians gastou com todos os outros. O elenco do Corinthians custou 20 milhões. O Javerson custou 20 milhões. Então, tem coisas erradas acontecendo dentro dos times. O que? Eu não sei. Falta de profissionalismo. O Palmeiras poderia estar muito melhor, não está, porque tem dinheiro pra caramba. Veja o Flamengo. Os dois exemplos de maior poderio financeiro no Brasil hoje. Flamengo lá no Rio de Janeiro e Palmeiras aqui em São Paulo. Dois clubes com grande poderio financeiro. Uma massa muscular financeira invejável, né? E vivem aí aos trancos e barrancos. Por quê? Porque a direção é amadora. Tem um agora o Santos está em eleição. Tem um candidato lá à presidência do Santos dizendo o seguinte: eu acho que é mentira, eu acho que ele não vai fazer isso jamais. Isso é promessa de campanha, aquelas promessas que você faz em campanha para iludir os eleitores. Vai trazer o Robinho de volta. Aí não. Nada disso. Isso é bobagem. Isso é bobagem desse debilóide aí do presidente do Santos. Então, um candidato lá dizendo o seguinte: que vai transformar o Santos em SA, vai vender ações, títulos do Santos na bolsa e vai trazer um investidor estrangeiro para comprar o Santos aqui, como acontece na Europa. Eu falo, isso é bobagem, isso é promessa de campanha que para enganar eleitor, ele não vai cumprir isso. Não tem cabimento isso no Brasil. Seria uma maravilha, esse né? É o caminho. Um time de futebol com donos, esse é o caminho. Né? Esse é o caminho, como é na Europa. Você coloca ações na Bolsa de Valores e você tem lá um cara que detém 51, 58, 60% do capital, que é o grande investidor e que transforma aquele clube num clube profissional, numa organização profissional. Não tem nada de amador dirigindo o clube, não. É só profissional. Esse é o caminho. Fora isso, é essa baboseira que nós estamos vendo aí. Os caras cheios da grana, como é o Flamengo, como é o Palmeiras, e tropeçando nas próprias pernas, que são amadores. Essa é a saída para o futebol há muitos anos. Eu defendo aqui. Ivan, eu gosto do futebol, mas eu acho um absurdo, por exemplo, que você só possa trocar 3 jogadores durante o jogo. Acho um absurdo que o futebol não lá tenha... vem ele querendo mudar todas... Não tenha instituído... Você quer acabar com o futebol? Não, eu não quero acabar com o futebol. Você quer criar um outro jogo. Você quer criar um outro jogo. Tudo evolui. Você quer criar um outro jogo. O problema é que você é do tempo do Zagaia. Cria um ludopédio. Por que você não cria o ludopédio? Você é do tempo do Zagaia. Ludopédio. Então, você resiste ferozmente a qualquer renovação. Você não percebe que nós temos de andar para frente, que o mundo mudou. O mundo mudou. O mundo mudou. A forma de comunicar mudou. Nós hoje somos televisão.
Nós transmitimos o nosso conteúdo com áudio e vídeo. E por causa disso você vai mudar o futebol. Com áudio Ele quer mudar e o vídeo. futebol. Futebol jamais será o mesmo. Você é contra a internet, você é contra o WhatsApp, você é contra o Facebook. Caio Bortolã e o Ludopédio. Você é contra a evolução da tecnologia. Criador do Ludopédio. Nós temos de olhar para frente. Você já imaginou, você vai dar esse nome pro futebol? Ludopédio? Nós temos de olhar para frente. Não é esquecer o passado, é olhar para frente. Olhar para frente, evoluir. Liderar em qualquer ramo de atividade é evoluir. O futebol não ter tempo técnico é um absurdo. O futebol só ter 3 substituições é um absurdo. Porque aquele jogador que está mal no primeiro tempo, ele pode sair no primeiro tempo e voltar no segundo. Como é no futebol de salão, quer pegar como é no vôlei, como é no basquete. Para trazer para o futebol. Coisa, o futebol tem de ter a arbitragem, do soccer, a horrorosa do futebol americano, como é que chama? Do futebol brasileiro tem de ser auxiliada pelo árbitro de vídeo. Isso é fato. Isso é fato. Na Alemanha, você é descendente de alemães, a tecnologia está dirimindo dúvidas. Se a tecnologia fosse, na Alemanha, cara, se a tecnologia fosse usada ontem... Na Alemanha tem tanto erro de arbitragem quanto aqui. O pênalti do Jô teria sido marcado. No domingo, o gol do Prato teria sido anulado. Aquele gol do Jô contra o Vasco da Gama também teria sido anulado. E outros tantos lances que favoreceram o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, poderiam ser revistos. Por que não? Por que não usar a tecnologia, o árbitro de vídeo? Eu não estou achando que o Corinthians perdeu o jogo ontem porque não teve um pênalti ao seu favor. O Corinthians perdeu o jogo ontem porque jogou mal, porque tem jogado mal, porque chutou 2 bolas no gol o jogo inteiro. Chutou 2 bolas no gol. Ivan, no segundo tempo o Corinthians só fez o gol. Como é que o Corinthians quer ao menos empatar o jogo sem chutar a bola no gol, Ivan? Rapaz, olha, agora, a tecnologia coisa da cabeça do Caio Bortolã, sabe? Sabe por quê? Porque o Caio Bortolã, ele tem cabeça de empresário. Eu já falei aqui outro dia, empresário, eles pensam, eles olham para o mundo, pensam o mundo, veem o mundo, enxergam o mundo, sentem o mundo, cheiram o mundo completamente diferente de nós. O que o Caio Bortolã quer? Para o jogo, nós vamos ver lá o vídeo. Nós vamos ver, porque esse lance aí gerou dúvida. Vamos ver o vídeo. 6 minutos de jogo parado. Aí o Caio Bortolã já está pensando no seguinte: 6 minutos de jogo parado, eu vou entrar com umas meninas gostosas lá, uns cartazes assim. Este intervalo é um oferecimento de Ovo Maltine. Que é uma delícia. A cabeça do Caio Bortolã é assim, cabeça de empresário. Ele está vendo a oportunidade de, naqueles 6 minutos, fazer uma propaganda, fazer um anúncio. Aí a sua cabeça cabeça de empresário. O futebol gostoso do futebol é a dúvida. Gostoso do futebol é quando teve um lance lá, porque tem que ter a dúvida para na segunda-feira ter a discussão se foi pênalti, se não foi pênalti, se o jogador estava impedido, se não estava. E outra, na sua cabeça, os campos de futebol não poderiam ser nem de concreto. Eles tinham de ser como aquelas antigas arquibancadas de madeira. Na sua cabeça é isso. A Fazendinha. Na sua cabeça é a isso. Fazendinha. O antigo campo da Inter aqui em Limeira. A Fazendinha. Você não tem saudade da Fazendinha? Na sua cabeça. A Fazendinha é de 1920. Eu nunca fui a Fazendinha. Mas eu fui muito ao Pacaembu. Fazendinha tinha sido na sua cabeça, o torcedor tem que sentar no cimento quente ou então sentar numa tauba. Numa tauba. Como aquele circo. Senta que o leão é manso. Senta na sua cabeça. Senta que o leão é manso. Na sua cabeça é isso. Na sua cabeça, o torcedor tem que sentar numa tauba, o torcedor tem que comer no máximo aquele amendoim que vem enrolado num cone de papel, né? E ele não pode ter banheiro para mijar. Não, mija atrás do muro. Na sua cabeça é isso. Não. Não é infelizmente, assim, não. Você é um homem tão inteligente, tão culto, tão evoluído, parou em 1960. Não. E nós estamos caminhando para 2020. Você está com um atrasozinho aí de 60 anos. Não, eu não sou contra a tecnologia, não. Pô, pode botar esse negócio de árbitro aí, árbitro o quê? Virtual? Árbitro de vídeo. Pode botar árbitro de vídeo, árbitro virtual. Pode botar, não tem problema. Mas não pode ficar 6 minutos parado, 7 minutos, 10 minutos parado, pô, esperando uma definição do cara. Não vai demorar. Depois uma definição que frustra todo mundo. O espetáculo. Não ficou claro. Não vai ficar claro. Não vai. Teve vários jogos em que foi usado na Europa esse hábito aí. Passa o lance lá. Para mim não ficou claro. Os caras tomaram uma decisão, não sei das quantas.
com base numa imagem que não ficou clara. Não, mas tem situações que são claríssimas. E Né? aí fica 6, 10 minutos situações parada a que são- propaganda do Ovo Maltini lá, pô. Tem situações que são claríssimas, né? O gol do jogo contra o Vasco seria anulado, claramente. Da mesma forma que o gol do Corinthians contra o Coritiba, que foi anulado no primeiro turno, não teria sido, né? Aquele gol do Atlético Mineiro, que a bola entrou, teria sido validado. Contra o São Paulo, teria sido validado. E o gol de mão do Lucas Prato esse final de semana teria sido anulado. E o pênalti em cima do Jô teria sido dado. É que você não está se lembrando de nenhum lance que prejudicou o seu Santos. Porque se você se lembrar de um lance no qual o Santos foi prejudicado, certamente, mas certamente você iria requerer o uso da tecnologia. Teve vários, e não é só isso. Você está falando de lances agudos. Houve vários lances em vários jogos do Santos em que os árbitros, infelizmente aqui no Brasil, os árbitros sofrem muita pressão. Eles entram em campo já pressionados, eu não sei porquê. O Santos e Flamengo da Copa do Brasil, o Santos foi prejudicado. Se houvesse o árbitro de vídeo, o Santos não teria sido prejudicado como foi. Mas não é só nesses lances agudos, nessas faltinhas. O problema do futebol brasileiro hoje está nessas faltinhas. O futebol brasileiro, lamentavelmente, o cara encosta no outro e se joga, pronto, o árbitro apita. Sabe, é uma orientação, eu não sei quem é que dá essa orientação, não sei quem é que treina esse pessoal, essa arbitragem. Que é uma arbitragem assustada. Teve um lance uma arbitragem assustada. Keno, no jogo do Palmeiras domingo. Eu estou citando o Keno como exemplo, mas todos os jogadores fazem isso. O Keno levou uma pancada no joelho, ele caiu com a mão na canela. Tá cheio disso. Né? Quando não, o cara leva um encontrão. Todos os times têm, não é só no Palmeiras, nos outros times tem também. O cara leva um encontrão, cai com a mão no rosto. O cara se joga em cima do outro. O cara se joga em cima do outro, ele se joga, se faz assim, ó, abre os braços e se joga em cima do adversário. O árbitro assustado apita a falta. Tá cheio disso. Isso aí precisava acabar no futebol brasileiro. Ia ser uma melhora muito grande. Sabe aquela técnica de apito que permite que dê agilidade ao jogo, que a bola role. Faltinha não. Fazer igual muito árbitro no estrangeiro faz isso. Não tem esse negócio de faltinha, não. Encostou, caiu, o cara já tá apitando. No futebol europeu tem que ser falta mesmo. Tem que ser falta. O sujeito tem que dar no meio da cabeça do outro para ser falta. Mas é uma questão cultural, viu? O jogador brasileiro... Mas então vamos mudar a nossa cultura. Infelizmente, ele simula e aí quando o Rodrigo Caio faz o que fez, ele é criticado. Quando ele tem uma atitude de homem, decente e correta, ele é criticado, né? Infelizmente, isso é uma questão cultural. Agora, tô cansado de ver nos jogos do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, da seleção, né? O jogador realmente simula. E ele simula desavergonhadamente, porque tem 32 câmeras no estádio transmitindo o jogo. Ele simula desavergonhadamente. Né? Ele leva um tostão na coxa e ele cai com a mão na cabeça. Né? Ele não tem vergonha. O Antônio Carlos, que foi jogador do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, que virou técnico, teve um episódio ridículo no final do Campeonato Gaúcho. Ele era o técnico do Internacional. O Internacional perdeu, salvo engano, para o Novo Hamburgo, né? O campeão gaúcho desse ano é um time Noia, não é isso? O apelido do time é Noia. O Antônio Carlos simula uma agressão de maneira tão ridícula, de maneira tão ordinária. O cara não tem vergonha de fazer isso na frente da câmera, né? Antigamente, no seu tempo, quando a arquibancada era de madeira, né? E só tinha o radinho de pilha e o amendoinzinho no cone de papel, que era o que você gostava, né? Quando as torcidas jogavam... Saudade do amendoinzinho no cone de papel. Quando as torcidas jogavam papel higiênico dentro do campo, você se lembra disso? As torcidas jogavam papel higiênico dentro do campo. Que as pessoas podiam ir de guarda-chuva na arquibancada. Você gostava disso. Você gostava... Você é do tempo do Zagaia, não posso fazer nada. Você é valvulado. Sentava no concreto ainda. E se chover, você abriu o guarda-chuva. Você é valvulado ainda. Nós já passamos da fase dos transistores, né? Mas nessa época... Você quer mudar o futebol para o ludopédio? Não, eu quero mudar o futebol de maneira inteligente. Aí você tira o jogador do seu time que não está bem no primeiro tempo, por que ele não pode voltar bem no segundo? Como acontece no futebol de salão. Você põe um jogador que não está bem para descansar, depois ele volta. Põe um jogador que está nervoso, fez uma falta pesada, depois ele volta. Caio Bortolã, mudando. Ou então, Ivan, coloca só 3 jogadores no banco, você só pode trocar 3. Mudando de assunto e ficando no mesmo tema. Que belíssima campanha da Inter, hein? A Inter, se Deus quiser. Que bela campanha da Inter. Confirma no próximo sábado, né? É sábado ou domingo o jogo? Domingo. É no domingo o jogo?
Não é no sábado, não? E agora? Deixa eu ver aqui. Tem a impressão que é no sábado o jogo da Inter, não? Eu tenho aqui esta informação que você A Inter já ganhou da Linense lá em Lins. Ganhou por e 2 volta a 1, jogar né? no Limeirão nesse final de semana. O torcedor tem de comparecer, incentivar a Inter às 5 da tarde do sábado. Sábado Sábado às 5 horas da tarde. Dia 28, 5 da tarde, aqui no Limeirão, Inter de Limeira e Linense. A Inter só precisa de um empate. Será semifinalista da Copa Paulista. E Mas- virando finalista pode ganhar a Copa Paulista e aí seria de fato o recomeço da Internacional. E Tem muita jogando gente, bem, Ivan, né? tem muita gente que é contra a Copa Paulista. Eu acho que a Copa Paulista deveria, antes de tudo, servir como preparação, né, no caso da Inter, para o Paulista da Série A2 do ano que vem. Ah, mas a Copa Paulista é deficitária. Mas só tem um jeito da Inter voltar a competições nacionais pela Copa Paulista. Sim. Se a Inter vencer a Copa Paulista, a Inter volta ao Campeonato Brasileiro da Série D. Quer dizer, o primeiro passo para a Internacional... A Internacional já jogou Brasileiro da Série A, a Inter já ganhou do Flamengo, já ganhou do Fluminense, já ganhou do Vasco, já ganhou do Botafogo, já ganhou do São Paulo, já ganhou do Palmeiras, já ganhou do Corinthians, já jogou, não me lembro se ganhou do Grêmio, mas jogou contra Grêmio. O Grêmio foi um jogo Ganhou aqui, do acho que ganhou, sim. Ganhou do Cruzeiro, jogou contra o Atlético Mineiro, jogou contra essas potências do futebol, ganhando e perdendo, mas fazendo até bons campeonatos brasileiros. Em 1986, a Inter chegou às oitavas de final do Campeonato Paulista, ganhou do São Paulo aqui por 2-1 e perdeu lá por 3-0. O São Paulo foi Eram campeão outros tempos, era brasileiro. outro futebol, né? Tá bem, era outro futebol para todos, né, Ivan? Não era outro futebol só para a Inter, né? Era outro futebol o pro São Paulo também. O gerenciamento do futebol era diferente, os clubes detinham o passe dos jogadores, né? E a Inter sobreviveu no futebol vendendo o jogador. Revelando. É, vendendo. mas a gente ouvia aí quanto. Aliás, Ivan, encerrando esse colóquio, eu queria fazer um registro aqui a limerenses históricos que, lamentavelmente, o tempo leva. Como você já fez essa homenagem, eu não estava no ar, não pude fazer a homenagem ao Moacir Camargo da Silveira, da Autoescola Tatuibi, o Moacir da Autoescola Tatuibi, que se não foi o maior amigo do meu pai, foi um dos maiores amigos meus. Eu acho que foi o melhor amigo que meu pai teve em vida. E o Moacir nos deixou nesse período que eu estava afastado, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da criança. O Moacir lamentavelmente faleceu, mas depois de uma existência plena, né, morreu aos 87 anos. E o Moacir, irmão de outro grande limerense, Valdemar Matos Silveira Memal. O Moacir foi vereador em Limeira, o Memal foi prefeito de Limeira, foi deputado por Limeira. Então, uma família que fez muito para a cidade, contribuiu muito com o nosso município, entregou muito ao nosso município. E quando você fala do futebol de antigamente, eu não tenho como não me lembrar do Richard Drago também, de saudosa memória. Sim. Porque a gente ouvia, eu criança, mas era fato, o Richard ia no Palmeiras, trazia 3, 4 jogadores para a Inter. Ia no Santos, trazia mais 3, 4 jogadores para a Inter. E foi assim que o Richard montou o time vitorioso de 1986, com o que se chamava de refúgio. Ó, não serve mais para o Palmeiras, vai jogar na Inter. Não serve mais para o Santos, vai jogar na Inter. Não serve mais na Portuguesa, que era forte na época, vai jogar na Inter. E assim a Inter formou um time campeão paulista com Bolívar, que era refúgio da Portuguesa, com Silas, que era refúgio do Santos, Com o João Batista, João Batista, largado pela Portuguesa. o João Luiz, que Gilberto tornou-se Costa, largado lateral, pelo Santos também. tornou-se lateral pelas mãos do Pepe, Gilberto Costa, largado pelo Santos, e por aí vai Quita, largado pelo Internacional de Porto Alegre. Eram atletas que não tinham emplacado ou que tinham jogado bem, tinham deixado de jogar bem em grandes equipes e que formaram um time campeão paulista aqui na Inter pelas mãos. Eu estou citando só o Richard. Evidentemente, o Richard não fez isso Não, o Richard sozinho, era um cara que conhecia futebol como muito pouca gente conhecia aqui no Brasil. Um cara que tinha um conhecimento do futebol espetacular. Na verdade, quem montava o time era ele. É. O técnico vinha aqui e botava para jogar. Quem montava o time era ele. Montava assim, com todo respeito a todos os técnicos que passaram por aqui. Montava na contratação. Sim. Né? Na contratação ele montava o time. Aí o técnico vinha e administrava o vestiário. Conhecia futebol como ninguém. Gilson Gênio, do Bangu. Gilcimar, do Fluminense. Palmeiras, estava no Palmeiras quando veio para Palmeiras. cá, né? Enfim, era realmente era um craque. O Tato, do 15 de Piracicaba. Tato veio jovem para cá, veio garoto para jogar base.
né? Jogava nas categorias de base. Quem trouxe o Tato para cá, meu Deus, me foge. Bom, eu não vou nem começar. Bom, de todo modo, independentemente da Internacional passar pela fase difícil que passa, aliás, grande parte dos times de futebol do Brasil passam por situação semelhante, devem muito dinheiro e tem pouca receita, né? O Independente é um outro caso. O Corinthians, minha gente, é um outro caso. Eu não descarto a possibilidade do Corinthians, que não paga ninguém, não está pagando seus atletas, né? Isso pode implicar decisivamente no rendimento do Corinthians? Pode ser. Agora, independente de tudo, a Internacional pode retomar a sua participação numa competição nacional de futebol. Para isso, ela tem mais 5 jogos pela frente. Contra a Linense no próximo sábado, se Deus quiser, 2 jogos semifinais e os 2 jogos finais dessa Copa Paulista. Se eu não estiver muito enganado, o Santos está entre esses times, não é? O Santos tomou O Santos tomou de 4-0 na Vila Belmiro da Ferroviária. Tá fora já. Pois é, mas se o Santos fosse campeão, aí o vice-campeão, é porque o Santos não pode jogar com 2 times no Campeonato Brasileiro. Não pode. Mas o vice-campeão jogaria o Campeonato Brasileiro. Então, vai ser realmente... Copa Paulista são forças do interior, né? O 15 de Piracicaba está vivo, a Ferroviária está viva, a Inter está viva, a Portuguesa de Desportos, mas a Portuguesa vem com seu time profissional ou vem com seu time... sub qualquer coisa? Não. Então, eu não sei como é que está o time da Portuguesa. Mas os fortes dessa os adversários da Inter agora são o São Caetano, que vem fazendo uma grande campanha, o 15 de Piracicaba, que perdeu o primeiro jogo, mas tem um bom time também, e a Ferroviária, né, cara? A Ferroviária meteu 4 no Santos na Vila Belmiro, só isso. Mas o Santos amador, né? O Santos não importa, de meninos, né? Não importa. É time de nível dessa Copa Paulista. São times do mesmo nível. É que Ferroviária, Linense, o próprio 15 de Piracicaba disputaram A1. O 15, se eu não estiver muito enganado, caiu, né? Para 2 no ano que vem. Agora, vamos ver. A Portuguesa é que eu tenho dúvidas, porque a Portuguesa não está na Série D do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa fez um campeonato ruim. Fez uma Copa Paulista que classificou aí pela hora da morte. Santos classificou pela hora da morte. São Paulo foi eliminado. Veja aí. São Paulo foi eliminado, Santos classificou batendo na trave, Portuguesa se classificou batendo na trave. Os fortes desta Copa Paulista são São Caetano, pela ordem, Ferroviária... pela ordem, desculpe. Inter de Limeira, a melhor campanha. Ferroviária, São Caetano e 15. Esses são os times fortes dessa Copa Paulista. Não nos resta outra alternativa que não torcer pela Inter, para que a Inter retome a sua participação, as suas participações no Campeonato Brasileiro. E, puta vida, né? Como é difícil esse recomeço da Inter, né? É recomeçar na Série D, mas não tem outro jeito. Não tem como recomeçar na Série A. Aí joga a Série D, depois sobe para a Série C, depois sobe para a Série B e quem sabe, daqui a 4 ou 5 anos, dando tudo certo, volta a disputar a Série A. Vamos torcer. Vamos torcer muito. Caio Bortolão, bom retorno. Muito obrigado, Ivan. Prazer revê-lo. E nós teremos acaloradas discussões certamente a partir de agora, neste colóquio e também no Educador a meio-dia. Até amanhã. Até amanhã.